Lembra quando o Joesley Batista, que é amigo do Lula, pegou um jatinho particular e foi negociar com Maduro lá em Caracas? Isso em novembro passado? Pois é, o Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. E eu vou te contar tudo que eles conversaram e vou mostrar que baixo nível está por trás desse encontro que eles tiveram e como isso é perigoso para o Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu like, cliquem no joinha, assim o algoritmo distribui esse conteúdo para mais gente. Olha só, o que aconteceu? O Washington Post revelou as conversas entre o Maduro e o Joesley nesse encontro. Sabe o que o Joesley foi fazer lá? Oferecer para o Maduro a Turquia. Ele iria para a Turquia, ser exilado lá na Turquia para não ser extraditado para os Estados Unidos. Óbvio que a Turquia, depois dessa revelação, não comentou o assunto, mas claramente que tudo estava arranjado. Ele iria num asilo, ele e a mulher dele, o Maduro e a mulher dele, iriam para um asilo na Turquia e ficariam ali garantidos, viveriam bem, sem serem presos, sem serem extraditados para os Estados Unidos. No meio desse acordo, ainda havia uma determinação para que a Venezuela rompesse com Cuba e também tinha ali uma negociação que teria de ser feita de acesso dos Estados Unidos a metais críticos e petróleo. Bom, o Maduro recusou a oferta do Joesley e disse que não toparia. Veio o Joesley e relatou isso, segundo o Washington Post, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que o Joesley não foi lá a mando dos Estados Unidos, mas que ele, país, né, os Estados Unidos, consideraram relevantes as informações que o Joesley lhes passou. Bom, isso daqui é de um baixo nível, porque assim, não interessa se o Joesley foi a mando dos Estados Unidos, se o Joesley foi a mando do Lula, se o Joesley foi a mando de quem for, a mando de alguém ele foi. E ele não deveria ir a mando de ninguém, porque o Joesley, sinceramente, ele tem uma ficha corrida gigantesca. É um absurdo ele ser uma espécie de ministro das relações exteriores fantasma do Brasil. Um cara, um empresário, que simplesmente tem uma ficha corrida policial longuíssima, com um histórico de suborno e propina para mais de 1000 políticos. Atuar em nome, seja lá de quem for, dos Estados Unidos ou do Brasil, ou dos dois, o que é bem mais provável. Porque vamos considerar aqui que a possibilidade de que o Brasil, o governo Lula, chegou para os Estados Unidos e falou assim, é provável que tenha sido isso. Olha, eu tenho uma pessoa que pode ir lá na Venezuela negociar com o Maduro aquilo que vocês querem, que é ou a renúncia dele, ou a entrega dele, ou o que for. E em troca disso, se eu arranjar essa pessoa para vocês, Estados Unidos, vocês me aliviam aqui nas tarifas, vocês aliviam o Moraes da Magnitsky. E os Estados Unidos toparam. Essa é que é a verdade. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. O Lula ofereceu o Joesley como mensageiro e os Estados Unidos toparam. Não deu certo, mas foi isso. Então, enquanto você está aí, meu caro, batendo palma para um, batendo palma para outro, enquanto está o Lula falando mal do imperialismo norte-americano, enquanto está o Trump falando mal do comunismo brasileiro, eles estão todos ali conversando e negociando, e o Joesley, que é a pessoa menos indicada para, olha, entregar um papel daqui para ali, foi se tornar uma espécie de diplomata fantasma brasileiro. É realmente de arrepiar o cabelo, não vou nem dizer de onde.